mais um ano que se inicia, né? É um desafio que se renova para cada um de nós, né? De darmos o melhor das nossas possibilidades, dos nossos recursos, em prol de tudo aquilo que a gente desejou uns aos outros no final de ano, né? Paz, amor, harmonia. É sempre interessante recordar que tudo isso tem que partir de nós, né? Nada vai cair do céu além da chuva, né? A gente tem que fazer o nosso esforço próprio, né? E a passagem de uma data, do dia 31 para o dia 1º, é mais simbólica do que efetivamente de real significado, né? Nada muda, você vai acordar no dia 1º da mesma forma que viveu no dia 31 de dezembro. A mudança tem que ser nossa. A mudança é interna, né? A gente é que muda. E a gente mudando, a sociedade muda, o mundo se torna melhor, né? É a partir de nós, né? A gente vai conversar hoje sobre a prece, né? Os espíritos endurecidos e pelos doentes. É interessante a gente lembrar que a Federação Espírita Brasileira, ela pegou essa última parte do Evangelho segundo o Espiritismo e publicou um opúsculo, né? Um livreto, né? A Prece dos Espíritos. A gente vai conversar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, né? Para a gente iniciar uma conversa a respeito da primeira parte, né? Que a gente pode dividir o nosso estudo em duas partes, né? Os espíritos endurecidos e os espíritos enfermos, os espíritos doentes. É interessante que estudar esse livreto, né, esse apêndice do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as preces, é a oportunidade também de dar uma recordada, ainda de forma bem sintética, né, dar uma recordada em toda a teoria que envolve esses assuntos, né. Tanto é que antes de cada prece existe um pequeno prefácio, que Kardec, com muita sabedoria, coloca ali um pequeno resumo do que seria, por exemplo, os espíritos endurecidos, do que significaria a prece em prol dos espíritos doentes, né? Bem, o Livro dos Espíritos surgiu em 1857, né? A sua primeira edição é de 18 de abril. Né? Na sua primeira edição ele tinha 401 questões. Né? Hoje a gente tem 1018 perguntas e respostas. Né? A edição da FEB, ela tentou ser tão fiel ao original francês que ela colocou lá 1019. Né? O original francês ele pulou uma numeração e a FEB quis ser tão autêntica, né? O Dr. Milton Ribeiro, que foi o primeiro tradutor, ele quis ser o máximo autêntico possível em relação à tradução francesa, que ele repetiu o erro. Né? A gente vai ver alguns livros, né, de outras editoras e outros tradutores que já faz essa correção e de 1019 fica o número real de questões, que é 1018. Bem, mas recordando um pouquinho, né, o surgimento da doutrina, né, o que motivou, né, o que ocorria na Europa lá pelo século XIX? Né, eram as mesas girantes. Né, eram as mesas que levantavam e levitavam no ar, eram as cadeiras que se tremiam e que respondiam, que se comunicavam através de pancadas no chão, eram os raps, né, eram os sons nas paredes, enfim, e aquilo era um tipo de grande atração pública. Né. As pessoas daquele momento, a grande maioria, não soube extrair de toda essa fenomenologia que ocorria o real proveito. Aí um pouco antes, né, a gente vai ter um alemão chamado Mesmer. Ele descobriu que não só os minerais detêm uma propriedade que é o magnetismo, né? Um metal magnetizado seria capaz de atrair um outro metal, né? O efeito ímã, né? Então, não só os metais teriam esse poder de magnetizar, de exercer uma ação à distância, sem necessariamente estar em contato um com o outro, né? Se a gente juntar
juntar dois ímãs e ir se aproximando, né, a gente vai ver que em algum momento ou eles vão se atrair ou eles vão se repelir, né? Então é uma força de ação à distância. Mesmer descobriu, esse alemão, que nas criaturas humanas os homens também têm esse poder, né? Um poder de ação à distância. Como ele não tinha outro termo para utilizar, ele aproveitou a mesma terminologia da física e deu a essa força de ação à distância o nome de magnetismo, só que não magnetismo mineral, né? Magnetismo animal. E a gente vai ver que ele fez inúmeras descobertas no campo do magnetismo, né? Recordando mais ainda, né? A gente começou falando do Livro dos Espíritos, né? A gente falou de Mesmer, né? Que é um pouco mais atrás, quase 50 anos antes do surgimento do Livro dos Espíritos. E se a gente for lá atrás, nos egípcios, né? Quase 2000 anos antes de Jesus, a gente já vai perceber que os egípcios já manipulavam e faziam uso dessa energia animal, né? Desse magnetismo. E hoje todos nós fazemos uso, né? E vamos ser beneficiados por essa energia ao final da nossa reunião, né? Então Kardec, né? Professor Leon Denis Arival, né? Professor Ivar, naquela época ele era estudioso das ciências de uma forma geral, medicina, física. Ele era um grande estudioso. Então ele estudou o magnetismo. Então no primeiro momento, quando falaram para ele que as mesas levitavam, as cadeiras, etc., ele achou, não, isso aí já foi estudado, né? Isso aí tem uma explicação lógica, é o efeito do magnetismo. O magnetismo animal é alguém movimentando a mesa, as cadeiras, enfim, alguém provocando, através dessa energia, até então pouco conhecida, né? Alguém provocando os barulhos, os sons. Mas o tempo passou e em algum momento outra pessoa disse para ele o seguinte: olha, a mesa dá resposta, se você perguntar ela responde. E responde coisas que ninguém ali no ambiente sabe, né? Isso já aguçou mais ainda a curiosidade dele. Opa, calma aí. Levitar, tudo bem, agora dá respostas. E a partir daí, ele iniciou uma grande pesquisa que veio a culminar no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um tratado de filosofia. Na época que ele surgiu, foi um livro assim, que teve um impacto no meio cultural, acadêmico, muito grande, porque as pessoas estavam acostumadas a livros de filosofia de forma dissertativa, né? Escritas continuamente, não um livro de filosofia estruturado em perguntas e respostas. Aquilo era uma novidade, era algo novo, né? Despertou ali, naquele momento, a comunidade acadêmica. A gente vai ver que o início do livro é a introdução. Né? A introdução do Livro dos Espíritos é uma introdução longa, né? E essa introdução, ele começa a lançar algumas definições, né? Espiritismo, né? Ele fala sobre alma, e no finalzinho da introdução ele dá um grande resumão da doutrina, porque é uma doutrina nova. Embora alguns conceitos alguns aparentes conceitos já existiam, né? De outras religiões, né? Das religiões orientais, né? Mas a doutrina espírita vem trazer realmente algo novo, vem trazer uma roupagem lógica, uma roupagem coerente. Então ele pegou o finalzinho da introdução e deu um resumão do Livro dos Espíritos. E nesse resumão a gente começa a aprender muita coisa da doutrina dos Espíritos. Aí depois vem o Prolegômenos, né, que são aquelas palavras iniciais, em que ao finalzinho dele a gente tem ali uma ideia do know-how dos espíritos que participaram da elaboração daquele livro,
né? Vicente Paulo, Espírito da Verdade e vários outros. E aí o livro vem estruturado numa sequência bastante lógica, né? Numa sequência bastante coerente, numa sequência de descobertas a todo momento, a todo instante, né? Sobre um pouquinho dessas descobertas que a gente vai tratar no início da nossa conversa. A pergunta 23, que é Espírito, ela segue o mesmo padrão da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Ou seja, Kardec não questiona se existe Espírito, existe Deus. Não, eles existem. São potências da natureza. Existem, é fato. Quero saber o que é o princípio inteligente do universo. É uma resposta bem ampla, né? A gente precisa entender que quando Kardec chegou e teve contato, as primeiras reuniões mediúnicas, né? Ou melhor, as primeiras reuniões experimentais em que as mesas levitavam, as cadeiras balançavam, davam respostas, Kardec percebeu o seguinte: se a cadeira ou a mesa me dá uma resposta inteligente, a cadeira não tem nervos, não tem cérebro, não tem uma estrutura que permita racionalizar o que está ocorrendo ali naquele momento. Ou seja, alguma inteligência está por trás e efetivamente exercendo o movimento da cadeira e da mesa. Então Kardec viu o seguinte, ele deduziu o quê? Que existem seres invisíveis. Então, no primeiro momento, esses seres invisíveis são os espíritos, que é o princípio inteligente do universo. Até então, a gente não tem a noção de que os espíritos invisíveis, na verdade, seremos nós amanhã. Então, Kardec está estruturando o Livro dos Espíritos de uma forma está construindo o conhecimento. Né? Aí a pergunta 76, né? Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Ou seja, num primeiro momento, o espírito é uma potência do universo, é um ser inteligente. No segundo momento, ele está dando uma abrangência melhor a esse termo espíritos, né? Ele está dizendo o seguinte, que são seres, são criaturas inteligentes da criação. Eles povoam o universo, mas fora do mundo material. O que é o mundo material? É esse mundo que nós vivemos. Né? Esses seres vivem em um outro mundo que tem ampla conexão com o nosso. E esses seres exercem ampla influência sobre o mundo material que vivemos. Influência tal que são capazes de manipular objetos do nosso mundo e interagir conosco, dando respostas inteligentes, sinal de que eles são inteligentes. Né? Aí a gente tem a nota de Kardec dizendo o seguinte, que a palavra em questão, nessa pergunta, ela é empregada para designar as individualidades. Então, na pergunta 23, eu estou falando de princípio, eu estou dando um conceito geral. Né? Os espíritos são o princípio inteligente. Já na pergunta 76, eu estou individualizando. Eu estou dizendo o seguinte, existem vários espíritos. Como Kardec percebeu isso? Em função da natureza das respostas. As respostas eram diferentes para uma mesma pergunta. As respostas esboçavam ou refletiam um temperamento, um humor, uma moral, uma inteligência diferenciada. Ou seja, não pode ser somente um que dá a resposta, e são vários. Então Kardec deduziu isso aí com muita propriedade. E na pergunta 134 é que vai ter a grande construção do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, o que é a alma? E a espiritualidade responde, é um espírito, é um ser invisível que até então, a pergunta 133 era tratado como ser à parte, né? Na pergunta 134 em diante é feita a conexão. Opa, eles somos nós. Ou melhor, nós somos eles.
A diferença entre nós e eles é que nós temos um corpo material. Eles não têm esse corpo material. E aí, Kardec é mais enfático. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. Ou seja, nos dá a entender que os espíritos em algum momento se revestem de um corpo, é o fenômeno da encarnação, para atuar no mundo material diretamente. Então, nós somos uns espíritos. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? Eles são a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal. Perceberam? Kardec foi muito inteligente na construção do Livro dos Espíritos, né? Voltando um pouquinho, né? Até a pergunta 133, nós não sabíamos, né? Ou não tínhamos a precisão, a certeza, né? Os espíritos eram seres inteligentes e nós também éramos seres inteligentes. Só que eles eram diferentes de nós, né? Eram seres à parte da criação. Kardec, a partir dessa pergunta, ele funde esses dois mundos, o material e o espiritual, em um só, com muita propriedade. A gente vai ver, e a gente já antecipou, que Kardec percebeu que várias e infinitas são a natureza dos espíritos, em função daquilo que ele estudou, daquilo que ele avaliou, em função das suas respostas, né? A gente sempre costuma dizer que o Espiritismo ele funde três grandes soluções, ou caminhos, ou perspectivas, ou ideologias da humanidade, né? O Espiritismo ele é religião, o Espiritismo é filosofia, o Espiritismo é ciência. Quando a gente fala em ciência espírita, a gente está se referindo ao espiritismo experimental, ao fenômeno mediúnico, tanto o fenômeno físico como o fenômeno inteligente, né? Esse é o campo da ciência espírita, né? Não é estudar o movimento dos corpos, questões de velocidade, química. Nosso foco não é esse. O foco da ciência espírita é o estudo da mediunidade, das faculdades mediúnicas, né? Do que provoca, do que desencadeia, do que influencia, né? Quais os sintomas, quais as consequências que podem ter a prática mediúnica, né? Então, o objetivo da ciência espírita é esse, é o estudo da mediunidade, né? que por sinal, muito bem estudado e aprofundado no Livro dos Médiuns. Voltando aqui. Então, nesse estudo científico, Kardec observou que infinitas são a natureza dos espíritos. E de uma forma bastante simples e lógica, Kardec dividiu em 10 grandes grupos a natureza dos espíritos. Ele pegou tudo que existe e sintetizou, formou 10 grandes grupos, né? Formou 10 classes de espíritos, né? 3 grandes ordens, os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos perfeitos, né? E várias classes. Então, o nosso estudo hoje ele tem a ver, particularmente, com 2 classes de espíritos inferiores. São os espíritos impuros, né? São os espíritos que são inclinados ao mal, de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar-se. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões a fim de induzi-los à perdição. Os espíritos impuros são os espíritos maus, na sua essência. São aqueles espíritos que ainda se comprazem no mal e sentem prazer no mal.
se aproximam dos homens para induzi-los à derrocada moral. Aí a gente tem a 8ª classe, que são os espíritos pseudo-sábios. O nome já é bem sugestivo, né? Pseudo é falso, né? São aqueles que se revestem de um falso saber, de um falso conhecimento, dispõem de conhecimentos amplos, porém creem saber mais do que sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e lutas. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais populos, com os erros mais absurdos. É o famoso fanfarrão, né? Algumas coisas ele fala com propriedade, algumas coisas certas, mas outras totalmente equivocadas, né? Totalmente atropeladas. Como perceber a natureza desses espíritos? Estudando. Né? Não há outro recurso para saber como você está diante de um companheiro com essas características, senão o estudo próprio. Né? Estudar para perceber a diversidade de natureza de espíritos que nos envolvem. Né? E aí a gente entra nos espíritos endurecidos. Né? São os maus espíritos. São os que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se comprazem no mal e não sentem nenhuma pena do que fazem. São insensíveis às repreensões, repelem a preces e frequentemente blasfemam contra Deus. Um detalhe interessante, né? São essas almas endurecidas que após a morte se vingam dos homens através do fenômeno da obsessão. Então a gente vai ver que o espírito endurecido é aquele espírito que ainda não sente remorso, ele não consegue alcançar a gravidade das suas ações, não consegue medir a consequência que vai ter para si próprio das ações de desequilíbrio que nesse momento ele está enveredando. Né? Ainda com essa característica de espíritos endurecidos, a gente vai observar que Kardec separou em 2 grandes grupos também, que são os espíritos fracamente maus e os hipócritas. Os fracamente maus, eles são maus porque não conseguiram enxergar nenhuma outra opção. São maus porque são maus, porque não têm ainda um conhecimento estruturado para justamente avaliar a consequência das suas ações. Então, embora no primeiro momento possa ser difícil conversar ou interagir com um espírito dessa natureza, mas com amor, compreensão e com os argumentos corretos, se torna fácil convertê-lo e trazê-lo para o lado da luz. Né? Eles são maus, porque não conseguiram enxergar uma outra opção, mas guardam em si a centelha divina, a semente está ali, só aguardando a água, o adubo, a assistência generosa. E aí a gente recorda do Divaldo Pereira Franco, lá no seu início, já na Casa do Caminho, já edificada, construída, recebendo crianças aos montes, e o seu obsessor pertinaz de início de mandato mediúnico, né? Que era o tal homem com a máscara, né? Que aparecia diante dele. Era um espírito mau? Era. Tinha um desejo? Tinha. De vingar-se dele por alguma razão. Mas na medida em que ele recebeu como filho uma criança que fora mãe daquele espírito, em outra existência, foi
a água de amor que fez aquela semente germinar e ele se converter a novas possibilidades de vida. Então, são maus, mas não estão perdidos. E Jesus já disse isso com muita propriedade. O meu rebanho, nenhuma ovelha se perderá. É algo realmente que nos alimenta de esperança. Que nenhum de nós, ninguém no nosso planeta está desguarnecido ou desamparado do amor e da assistência divina. E a gente vai ver os espíritos hipócritas. Eles geralmente, aí é que a gente fez um paralelo com os pseudo-sábios, são sempre muito inteligentes e não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Fingem todos os bons sentimentos para ganhar a confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como espíritos bons, pois então podem dirigi-los à vontade. A gente observa isso muito no fenômeno mediúnico, na pessoa que vivencia a mediunidade. Ao longo da caminhada, a gente já teve a oportunidade de encontrar algumas pessoas que tinham um potencial mediúnico muito grande, mas que por orgulho se perderam, e aquele que ela julgava ser um grande amigo espiritual, na verdade se manifestou ou se expressou como um espírito hipócrita, que levou esses irmãos à derrocada moral. A gente observa muito isso, e a gente precisa ficar muito alerta nessas situações, não só nos ambientes da prática espírita, não só nos ambientes de reunião mediúnica, mas numa situação como um todo. A gente vê casas espíritas com grupos, pequenos grupos políticos formados dentro da casa espírita, ao invés de se unirem e somarem forças, não disputam poder. Que poder é esse, disputar numa casa espírita? Mas a gente observa, a gente vai em algumas casas que a gente observa grupinhos formados, um grupo falando mal do outro grupo, um grupo almejando o que o outro grupo tem. Quer dizer, é bem orientado, é bem conduzido. Será que a gente não está entrando em sintonia com essa natureza de espíritos? Os espíritos endurecidos, de uma forma geral, que se atrelam aos processos obsessivos, e aí a gente está falando daquela obsessão por subjugação, quando o espírito efetivamente controla a vontade e o pensamento da pessoa enferma, da pessoa obsidiada. O grande objetivo desses espíritos é que a pessoa ou vá à loucura, ou, que pode ser pior, cometer suicídio. Então ele induz, trazendo perturbação, instaurando desequilíbrio, levando a uma loucura que no primeiro momento vai afetar a mente, e o processo se prolongando vai afetar fisicamente